Olá, meu nome é Márcio Soares, estou aqui com meu irmão Marcos Soares. Estaremos hoje dando início a um estudo da Bíblia semanal. Então, cada semana estaremos postando um vídeo novo e eu e ele vamos passar hoje um estudo sobre a Bíblia Sagrada. Então, eu trouxe ele aqui para poder nos auxiliar nesse estudo, para ele revelar, através da Bíblia, o que ela fala sobre ela mesma. E eu convido Marcos a fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, começando essa série de estudo. Que o Senhor se faça presente conosco e com todos aqueles que estão nos ouvindo também. Que a Tua palavra possa chegar em nossa mente, em nosso coração. E possamos crer no Senhor para ser salvo nós e toda a nossa casa. Ilumina a Tua palavra para o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e hoje o tema de hoje vai ser a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, e o Marcos vai trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema maravilhoso. É interessante, Márcio, falar sobre a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, né? Então, se a gente tem a Bíblia Sagrada e lê sem acreditar nela, a gente começa a encontrar coisas nela para continuar descrendo, né? Então, sempre quando a gente vai começar a estudar a palavra de Deus, a gente tem que primeiro acreditar e orar para que o Espírito Santo nos revele, porque sem o Espírito Santo, a Bíblia é apenas um livro comum, né? Verdade. E você acompanha a gente aí, certo? Toda semana estaremos postando um vídeo novo com temas maravilhosos, ok? Para juntos abrangermos o conhecimento, que esse conhecimento aí é muito importante, que o Marcos acabou de falar. Então vamos à primeira pergunta desta noite, eu iria fazer a ele. Marcos, como Jesus considerava a Bíblia? É interessante essa pergunta, né? A gente tem que se fazer. Ele como nosso mestre, ele como o nosso exemplo. Então, como ele considerava a Bíblia, aí nós vamos descobrir através da palavra de Deus, para que a gente também considere ela da mesma forma, né? Então vamos abrir João, capítulo 17, verso 17. Pega a sua Bíblia aí e acompanhe, ok? Para que não venha nenhum risco de dúvida do que estará sendo passado aqui, vídeo após vídeo. Então, João 17, 17. Como Jesus considerava a Bíblia? Como é que ela nos responde aí, Marcos? João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, dentro do conjunto de pessoas, quando a gente está conversando, um conta uma história, outro conta outra história, e tem a história. É tipo assim, eu vou falar da vida de alguém. Então eu falo do jeito que eu vi, você fala do jeito que viu, só que a outra pessoa vai dizer realmente o que aconteceu. Então aqui é o próprio Cristo, que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que a palavra também é a verdade. Então um pode considerar de um jeito, não acreditar, o outro pode também não acreditar em tudo e acreditar em parte, mas o próprio Cristo aqui está dizendo que ela é a verdade, desde Gênesis a Apocalipse. Interessante, né? É bom a gente perceber também que o próprio Deus, né, na pessoa de Cristo, está dizendo que eu e você precisamos e podemos confiar na Bíblia, porque ele considera a Bíblia como a verdade, né? Interessante. Próxima pergunta, meus amados, é assim, ó. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Olha só. Muitas pessoas estudam a Bíblia e não conseguem entender. E a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, Marcos? Vamos olhar lá em Atos, capítulo 8, dos versos 26 ao 31. Atos, capítulo 8, procurando aqui na minha Bíblia. Atos 8, do 26 ao 31. Confere conosco aí, viu? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro,
que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então esse verso nos mostra que tem muitas pessoas na mesma condição do etíope. Você vê que nesses versos que a gente leu, ele foi para Jerusalém adorar e na volta ele estava lendo a Bíblia. Não era assim chamado na época, mas ele estava lendo a palavra de Deus. E só que ele não estava entendendo. E o Filipe: você compreende o que você está lendo? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? É justamente isso que nós vamos tentar fazer aqui nessa série, explicar a Bíblia para alguns que ainda não entendem. Importante percebermos também nessa história é que ele sozinho não estava conseguindo entendê-la, né? E Deus, ouvindo o coração daquele sincero jovem, o etíope, enviou um anjo a Filipe para Filipe ir até lá e explicar para ele o que ele não estava entendendo, né? Exatamente. Aqui a gente tira 2 pontos também, que um é que a gente precisa de alguém para explicar, e o outro é que Deus usa seres humanos para isso, né, Marcos? Exatamente. E como o anjo saiu do céu para levar Filipe até lá, o anjo poderia ir direto ao etíope, né? Etíope. Mas não. Então a gente aqui aprende 2 pontos, né? Primeiro, que a gente precisa de alguém para explicar, e segundo, que nós, quando aprendemos, precisamos ser usados por Deus também para explicar a outros. Exatamente. É o que estamos dando continuidade. Terceira pergunta, Marcos, é a seguinte: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isso é interessante essa pergunta, porque muita gente faz essa pergunta. A gente dá estudo bíblico e as pessoas: mas eu começo a ler por onde? Né? Qual livro eu começo a ler? Qual o livro mais fácil? E a própria palavra de Deus nos mostra que a forma que nós devemos ler a palavra de Deus para estudo, né? Para aprender uma doutrina, para aprender uma crença. E aí em Isaías capítulo 28, verso 10, vai nos dizer sobre isso. Isaías 28, verso 10. Abra suas Bíblias aí, mais uma vez. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou fazer outra pergunta aqui a Marcos. Tem como eu procurar na Bíblia um capítulo que fale só sobre a morte, o que acontece após a morte, só sobre a vida, só sobre o que eu posso comer, eu não posso comer? Exatamente, é uma pergunta muito interessante, Márcio, essa. Porque a Bíblia ela não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser estudado. E todo mundo que estuda, não estuda só um livro, ela estuda vários livros. Então a Bíblia justamente é isso. Se ela colocasse um capítulo só, que falasse só sobre a morte, ela não seria estudada, ela seria apenas lida. Ia ler aquele capítulo. Mas como ela coloca em vários livros, que é o que a gente vai ler agora em Isaías, então ela nos faz sentir vontade de estudá-la para procurar aonde estão as nossas respostas. É o que está aqui em Isaías, capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nenhuma doutrina pode ser formada apenas em um verso. Porque ele está falando, é regra, preceito. Não, ele está falando, é regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então vai ter um texto, vamos pegar esse exemplo que o Márcio deu sobre a morte. Não vai ter apenas um texto para dar a doutrina da morte, vai ter que ter vários textos comprovando aquilo ali. Então aí você estuda sobre a morte de Gênesis ao Apocalipse. Vai ter vários livros que vai falar sobre o tema justamente da morte. Esse tema, a verdade sobre a morte, também vamos conter aqui nos estudos mais para frente. Para você que tem dúvidas sobre isso, acompanhe a gente semanalmente, ok? Muito interessante isso. Próxima pergunta, Marcos. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Exatamente. Será que se eu estudar a Bíblia, passar um tempo, parar de fazer as coisas para ler a Bíblia, eu vou ser beneficiado em alguma coisa? É interessante essa pergunta também, porque se eu ler e não ter benefício, para que ler? Né? Então a Bíblia ela tem que me dizer o porquê, o motivo maior para me ler. E lá em João 5,39, ela fala justamente isso. Qual o benefício que temos ao estudar a Bíblia, né? João 5,39. Verso 39.
Confere conosco, abre a sua Bíblia aí. Vamos ler que diz assim, ó. João 5, verso 39. Se tiver com a Bíblia aí, anota num papel, para depois você acompanhar. Mas seria bom você estar com a Bíblia para acompanhar também. Examinar as Escrituras, porque julgais nelas tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual o benefício? É o maior benefício de todos. É a vida eterna. É aquilo que nós ansiamos, né? É saber que a gente vai aprender, na verdade, sobre a morte, saber que nossa vida não acaba aqui, que temos um mundo melhor prometido, que nós vamos estudar também, né, nessa série. E aqui diz que nós conheceremos Jesus através da Bíblia, porque Ele é a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Amém. conhecendo Jesus, nós vamos ter a vida eterna. E é através do estudo da Bíblia que nós conseguimos chegar a esse conhecimento pleno de Jesus Cristo. Será que estudando a Bíblia teremos só esse privilégio, esse benefício? A gente vai ver aqui, tem outra pergunta. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então vamos lá, livro de João, capítulo 16, verso 13. Mesmo livro de João, 16, 13. Confere conosco aí, viu? Será que tem mais outros benefícios aí pra gente? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. João, capítulo 16, verso 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Então, qual o desejo de Deus? Que a gente conheça toda a verdade, não só em parte. Nós sabemos que tem algo que da Bíblia que ela esclarece e tem algo que nós iremos descobrir só na eternidade. Mas tudo que a Bíblia nos dá, né, nos oferece para nós descobrirmos, o Espírito Santo, Jesus prometeu através do Espírito Santo que nós chegaremos a essa toda a verdade. Amém. E João 8,32 também nos diz mais um benefício. No mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é interessante, esse verso, porque ela liberta de quê? Isso que eu ia perguntar agora. A verdade, ela nos liberta da mentira. Quantos e quantas pessoas acreditavam que manga com leite a pessoa morria? Verdade. Entendeu? Então, a Bíblia não vai dizer que manga com leite a pessoa morre. Ela vai dar temas mais profundos. E aí, no conhecimento da plena verdade que o Espírito Santo nos guia, ela vai nos libertar justamente dessa mentira. E vai nos libertar também dos vícios, né? Da pornografia, das drogas e muito mais. Amém. Então, olha aí quantos benefícios nós temos se pararmos pelo menos 10, 20 minutos do dia para estudar a Bíblia. Olha só. Primeiro, a vida eterna. Vida eterna. Né? Segundo, a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará de muitos e muitos enganos, né? Fora de doenças, de perigos, entendeu? Então, muito, muito interessante a gente parar um tempo para ler a Bíblia, o tempo que estamos parando agora. Outra pergunta, Mar. Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Porque eu ainda ouço pessoas dizendo assim: ah, não vou acreditar na Bíblia porque pessoas, comedores de farinha, homens comedores de farinha como eu, que escreveu a Bíblia. Né? Mas será que a Bíblia tem resposta para isso? Ah, com certeza. Se ela diz que guia toda a verdade, o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. E a verdade a gente viu que é a palavra de Deus, porque vai conhecer Jesus. Ela também com certeza tem a resposta para isso. E onde eu posso encontrar essa resposta? Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia, 2 Pedro 1, 21. Amém. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Confere com a gente. 2 Pedro 1, 21 diz assim: Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É tão profundo esse verso, Márcio, que ele diz: porque nunca, e ele poderia mudar, nunca qualquer profecia, mas ele coloca um jamais. Né? Ele dá mais intensidade.
E aí ele coloca aqui também dizendo homens santos, separados, né? Homens escolhidos pelo próprio Deus. E aí ele termina, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo diz que vai guiar toda a verdade, ele moveu homens separados que escolheram servir a Deus para escrever essas verdades que hoje nós lemos aqui na palavra de Deus. Então podemos sim, de acordo com a própria palavra, confiar no que nela está escrito, né? Como ele bem explicou, homens santos, né? Mas eles não sentiram o desejo de escrever, né? Foi Deus quem pôs o desejo nele e inspirou eles a escrever, para que hoje podemos ter conhecimento dessa verdade, né? Exatamente. Próxima pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, Marcos? A Bíblia mesmo fala quanto? Só o Velho Testamento, só o Novo Testamento? Quanto da Bíblia foi inspirada por Deus? Quanto da Bíblia nós podemos confiar, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Repito, abra sua Bíblia e confira conosco. 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Né? Então, desde Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é útil e é inspirada. E é interessante que ela coloca ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É algo que você está trilhando o caminho e quando você encontra a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela agora vai lhe corrigir, lhe repreender e vai lhe colocar na educação, na justiça, no caminho exato para o encontro com Cristo Jesus. Olha só quantas e quantas verdades podemos encontrar na palavra de Deus, nos dando esclarecimento que podemos sim confiar na Bíblia, né? Então que você também sinta esse desejo de pegar a Bíblia em casa, ler. Se você não tem, compre uma, ok? Que Deus tem muitas coisas para falar para você. Como esse texto bem explicou, Marcos, né? A Bíblia está aqui para nos repreender, nos corrigir, nos educar, nos ensinar. Ela é útil para tudo isso, não é verdade? Exatamente. Próxima pergunta, Marcos, a gente conta aqui. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? A gente viu aí que homens santos foram inspirados, mas teve alguma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos? É uma pergunta bastante interessante, porque aqui começou o último verso, nós lemos, 2 Timóteo 3,16, diz, toda a Escritura foi inspirada. Então, tudo foi inspirado, mas teve um pedacinho que foi escrito por o próprio Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. Éxodo, Segundo livro da Bíblia. 31, verso 18. E hoje a tecnologia está do nosso lado, né? Que é aquelas pessoas que não têm condições de comprar a Bíblia. Não é tão caro, mas tem pessoas que não têm condições, mas tem um celular com internet, pode baixar a Bíblia, né? Em aplicativo. Pode ouvir através do YouTube, né? Com Cid Moreira, que fala a Bíblia comentada, né? A Bíblia falada, narrada. E tem vários meios aí que a gente pode estar estudando a palavra de Deus. E pelo aplicativo tem várias linguagens, né? Exatamente. Procura mais fácil para você e pode sim continuar a estar com a palavra de Deus em mãos e na tecnologia também. Exatamente. Então, Êxodo 31, verso 18 diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo do próprio Deus e entregue a Moisés. Moisés levou a pedra e o próprio Deus ali escreveu. É interessante que no santuário, né, no santuário aqui terreno, os livros que Moisés escreveu, né, de Gênesis a Deuteronômio, eles eram colocados do lado de fora da arca, encostado na arca, mas do lado de fora, e as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus foi colocado dentro da arca da aliança. Então, para você ver a diferença do que foi escrito pelo homem, inspirado por Deus, e o que foi escrito pelo dedo de Deus na pedra, que seria eterna. Olha só. Então, a única parte da Bíblia que não foi
inspirada, mas foi escrita pelo próprio Deus, os 10 Os mandamentos. 10 mandamentos, exatamente. Então, mais pra frente, vamos conhecer esses 10 mandamentos e entender a importância dele na minha e na sua vida. Ok? Mas, desde já agora, entendemos que a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, mas pelo próprio dedo de Deus, os 10 Os mandamentos. 10 mandamentos. Próxima pergunta, Marcos, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que tem alguém autorização para tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa da Bíblia? Vamos lá para o livro de Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3, verso 6. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3, verso 6 diz assim. Encontrou aí na sua Bíblia? Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. Ok? Então agora a gente vai para Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. E vamos entender um pouco o que ele quis dizer em Malaquias 3, 6. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse 22, 18 e 19. O último capítulo da Bíblia. Exatamente. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então não está ninguém autorizado a nem acrescentar para o seu próprio bem, para o bem da sua igreja, do seu povo, e nem também tirar. O que está escrito, está escrito. E a gente viu lá na crucifixão de Jesus, que mandaram Pilatos mudar, né, o que ele tinha escrito. Ele disse, o que eu escrevi, escrevi. E agora a gente vê o próprio Deus em Malaquias 3, 6, dizendo, eu não mudo. O que eu escrevi, eu escrevi. Olha só, interessante. Ninguém está autorizado. Então a gente está vendo aí que a gente hoje está estudando o tema a Bíblia, como Isaías nos ensinou um pouco aqui, um pouco ali, mas não saindo do tema, só sobre a Bíblia. Olha quantas coisas interessantes a gente estamos aprendendo hoje. E a última pergunta, Marcos, para finalizarmos esta noite. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados? Como são chamados? Então, Ok. se a gente lê a Bíblia, a gente colocar em prática, como é que a Bíblia fala que nós seremos chamados? Vamos lá para o livro de João, Evangelho de João, novamente. Capítulo 13, verso 17. João 13, 17. Vou encontrar aqui, porque essa não é a Bíblia que eu uso direto. João 13, Verso 17 diz assim. Ora, se saber estas coisas, bem-aventurados sois se praticares. Então você é bem-aventurado se sabe, mas se pratica também. Então não é só ler, tem que praticar. E aí quando você começa a praticar, começa a ler, começa a praticar, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. E bem-aventurado é feliz. E a diferença de ser feliz e de ter alegria. A alegria é passageira. A felicidade, ela é eterna. Olha só. Então seremos felizes se o que está escrito na Bíblia colocarmos em prática. Não apenas ler ou ouvir, Exatamente. mas colocar em prática. É o que estamos aprendendo hoje. Isso. E em Tiago também, Márcio, Tiago capítulo 1, verso 22, também vai falar algo interessante pra gente. Tiago 1, verso 22. Diz assim, Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto é muito profundo, porque a partir do momento que você está lendo a Bíblia, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja até mesmo na igreja, mas você não está praticando, você não está enganando seu pastor, você não está enganando sua esposa, você não está enganando seu patrão, você está simplesmente se enganando. Então a palavra de Deus ela foi feita para ser estudada, para que ela nos repreenda e a gente agora
pratique o que está escrito nela, mudando de rota, nos convertendo, e a palavra de Deus diz que nós seremos bem-aventurados e não seremos enganados por nós mesmos. Já é ruim ser enganado por outras pessoas. Imagine você se enganar. Exatamente. Então que nós possamos colocar em prática o que a palavra de Deus vem nos ensinando. Amém. E hoje estamos concluindo o primeiro vídeo, certo? Toda semana estaremos lançando um vídeo novo no canal sobre temas maravilhosos da Bíblia. Próximo tema será a beleza da criação. Olha só. Então hoje aprendemos que podemos sim confiar em tudo que a palavra de Deus nos ensina, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, certo? E aí vamos dar continuidade, semana após semana lançando um vídeo novo. Então o próximo é a beleza da criação divina. Não perca, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro desses temas maravilhosos que iremos passar aqui e ter um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Agora eu convido o irmão Marcos. Se gostou, dá o like, né? Dá o like também. O irmão Marcos vai fazer uma breve oração para concluirmos o tema desta semana. Oremos, pois. Obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Que esse vídeo possa chegar a maior quantidade de pessoas. E que possamos estudar a Tua Palavra, ser guiados pelo Teu Santo Espírito para toda a verdade. E que possamos praticar, para não nos enganarmos a nós mesmos, Senhor. E assim seremos bem-aventurados, felizes. Fique conosco, fique com cada pessoa que vai assistir esse vídeo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.